Alberto, agora a gente vai passar para o bloco de pessoas, né? E eu queria começar, né, deixando uma reflexão. Porque quando a gente vai falar de pessoas hoje no mercado de trabalho, qualquer mercado que seja, né, a gente escuta muito assim, olha, pessoas, né, é o maior ativo, vamos dizer assim, que uma empresa pode ter, porque por pessoas que você vai chegar no resultado. Fato, você vai falar o gerenciamento de projetos, que é que eu sou especialista, né? Projeto é feito por pessoas, né? Só que quando você vai para a prática, aí pensando já em talvez operações de empresas de médio e grande porte, você tem um dilema porque se você sabe que pessoas são o maior ativo, por que não tem tanto investimento em pessoas? Porque aí você vai botar na balança. Eu tenho um projeto aqui de negócio, eu estou num exemplo de iniciativa privada, e tem aqui investimento de pessoas. Então, não é uma balança equilibrada. E algumas organizações que eu vejo que a gente pode considerá-las como bem-sucedidas no mundo de hoje, elas conseguem, de alguma forma, reter talentos. Por quê? Porque elas criaram um ambiente seguro do ponto de vista até psicológico, que é muito falado hoje no mercado, e aí você tem pessoas engajadas e motivadas, e muitas vezes, ainda mais nos dias de hoje, o salário já não está sendo uma moeda de decisão para o cara falar, vou trabalhar nessa empresa, né? Tem outras coisas. Então agora a gente vai para um bloco que ele é extremamente, né, polêmico, mas estrategicamente falando, talvez seja um dos mais importantes, porque a pessoas, ela está acima de tudo aquilo que a gente está falando do ponto de vista técnico, de estratégia. Então vamos começar agora a fazer umas reflexões aí sobre pessoas. Como é que você vê isso? Esse provavelmente é o fator decisivo e não é só para empresas ou para empreender, né? Se a gente pegar alguns estudos que procuram explicar, né, da psicologia, de felicidade, motivação, acho que boa parte deles, ou do que eu já vi, quase que 100%, diz assim, né? Até a tua saúde depende de você saber se relacionar, de você ter relacionamentos de qualidade, com a família, com amigos. Então, o bem-estar, e eu vou começar pessoal, depende dos outros. Você depende de pessoas. E por que não dizer, isso eu ainda não vi nenhum estudo, para organizações ou para empresas é a mesma coisa. As organizações, como a gente falava antes, precisam se relacionar, é um mundo de parcerias, mas precisam se relacionar no seu lado humano também. Precisam ter amigos. Eu nunca tinha pensado numa metáfora assim, né? As organizações precisam ter família e precisam ter amigos. Em nome do bem-estar, tem várias perspectivas para isso que a gente está. Eu estou filosofando um pouco, mas já vou chegar lá. Que não é só o bem-estar que eu posso medir com indicadores, KPIs, etc. Tem o bem-estar de saúde, de satisfação, do que você devolve para a sociedade. Mas tem aquele bem-estar das pessoas se sentirem bem trabalhando, que aí elas vão se engajar, se comprometer, não só por conta da meta, porque gostam do que fazem, porque são apaixonadas pelo que fazem. Perfeito. Há um tempo atrás, a gente lê muito sobre isso, e sobretudo quando fala de liderança, né? Que dentre as pessoas, é um componente fundamental para o que a gente possa tratar de pessoas nas organizações, vamos chamar assim. Então, vou separar um pouco. Na verdade, isso converge. Aliás, não vou separar, não. Até porque, hoje em dia, se fala muito que uma das competências que as pessoas têm que ter é de autoliderança. Então, vamos misturar as duas coisas e dizer assim. Líder ou não líder, tem 4 pontos que eu gostaria de destacar, que seja a pessoa olhando para si, seja a empresa olhando para pessoas, seja os líderes, que na verdade as empresas se confundem com as suas lideranças, né? As empresas vão ser o que as suas lideranças querem que elas sejam, por bem e por mal, que vai dar direção. O primeiro aspecto que eu queria destacar é o seguinte: se conhecer, autoconhecimento, né? Durante muito tempo eu me perguntava assim, o que vem primeiro? Empatia, que é o cuidado que você tem com o outro, que é o segundo componente,
ou o autoconhecimento? E por 2 vezes eu perguntei para pessoas que lidam na área, a coincidência da resposta das duas foi: começa por se autoconhecer. Certo. E eu me perguntava por quê, né? Aos poucos, de novo, né, o meu lado de refletir, de ler, de conversar, faz sentido. Como é que você vai avançar na vida? Aí eu não estou falando só profissionalmente. Se você não gastar um pouco do teu tempo pensando em como você é, né, hoje e como você gostaria de ser. E todo mundo deveria ter um como gostaria de ser, porque ninguém nasce pronto, né? Isso que faz a gente... E ajuda você a se preparar para outros patamares, Pois é. né? Alguém já disse que essa coisa de pessoa divide em o eu, o nós e o grupo, que pode ser o grupo menor ou a sociedade. Então, olhando do ponto de vista do eu, entra essa questão do autoconhecimento. Difícil, muito difícil, porque às vezes dói. Aliás, se autoconhecer dói pra caramba, né? Você vai Não, ver que dói porque você vai saber suas limitações, né? Os Exatamente. pontos de melhoria. A parte boa é legal, você saber, eu sou bom nisso, mas e o que você tem que melhorar? Pois é, exatamente. E aí começa a tua primeira ligação, talvez não a primeira, mas o quão importante é o relacionamento, porque para se entender você precisa dos outros. Porque dificilmente a opinião que você vai ter de si mesmo vai ser a opinião mais precisa. A opinião do outro sobre você, como ele te percebe, soma muito no teu autoconhecimento. Então, exercer o autoconhecimento também é exercer a componente do nós. Tá? Mas começa pelo autoconhecimento. O que motiva, o que dói. A maioria das pessoas não vai conseguir fazer isso sozinha. Aliás, sendo coerente com o que eu acabei de dizer, ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. Às vezes vai precisar de alguma coisa mais especializada, e por isso as pessoas procuram terapia, mas sempre vai precisar do outro. O outro é um companheiro ou companheira, é a família, são os amigos. E uma coisa que eu observo, né, as pessoas mais sozinhas, elas têm mais dificuldade. Elas não são mais sozinhas à toa. E não necessariamente elas são mais sozinhas porque não têm bons relacionamentos. Mas elas têm mais dificuldade, às vezes, de perceber as oportunidades de melhorar. Porque você precisa do outro para melhorar. E do ponto de vista do empreendedor, todo dia ele pode descobrir coisas que ele pode melhorar. Sim. E ele pode melhorar de fato, né? Sim, exatamente. Perfeito. E ele precisa ouvir o cliente, ter essa abertura, aí precisa ter humildade. E aí começa peguei uma palavra agora, extremamente importante do autoconhecimento, que é a questão da humildade, né? Quanto mais poder, teoricamente, infelizmente, menos humildade. E liderança é poder, né? Não adianta ser romântico e dizer que liderança não é poder. Eu costumo brincar o seguinte: não, mas tem um líder inclusivo, etc, etc. Mas se ele pode te demitir, ele tem poder. Sim, e poder já está acima de dinheiro, de outras coisas, né, materiais, né, vamos dizer assim. Mas ele tem o poder de mudar a tua vida para melhor e pior. Ele vai influenciar, é uma influência direta, né? Então não adianta achar que, porque é o líder mais humilde, mas no final das contas, se ele pode te demitir, ele tem muito poder sobre a tua vida. E ele tem que ter essa consciência, tá? Até para saber usar isso, não demitir por e-mail. E senso de responsabilidade. Exatamente. Você ter responsabilidade. Por isso, professor. Por que o professor tem responsabilidade? Acho que tem muito professor que nem sabe da responsabilidade que ele tem. Porque ele vai mudar a vida do aluno. Sim, exatamente. Entendeu? Então, esse que é o ponto. Né? E, sobretudo, dependendo da faixa etária do aluno, ele é um exemplo. E aí a gente já vai chegar, quando se falar de liderança, como essa questão do exemplo ela é fundamental. Então, além de transmitir conhecimento, ele também serve como um modelo de comportamento, para o bem e para o mal. Perfeito. Então, autoconhecimento, primeiro ponto. Segundo ponto, empatia. Esse talvez seja o mais crítico de todos, né? Porque empatia é compromisso que eu tenho com o outro, me colocar no lugar do outro,
às vezes até me sacrificar pelo outro. Empatia. Fácil de dizer, né? Agora, bota em prática. Empreendedor sem empatia vai entender a necessidade do cliente como? Voltando aos exemplos. Do mais simples para o mais complexo, né? Traduzindo empatia para o ambiente de negócio. É a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Para um pouco e vê os serviços que são prestados, entra no Reclame Aqui e vê se eles estão construídos com uma visão de empatia. Do mais simples, eu estou pegando pelo lado de negócio, eu não estou falando daquela empatia mais pura das relações humanas sem envolver negócio. Mas vamos pegar, estamos falando de empreendedorismo aqui, dos negócios. Quem vende um produto ou serviço tem que se colocar no lugar do outro. Mas claro que se coloca. Não. Senão, muita coisa que a gente vê que não funciona quando você contrata alguma coisa ou compra alguma coisa, se resolveria com mais facilidade se você perceber o seguinte: quem compra um produto quer receber o que comprou. Se é um produto funcionando, né, o que atenda a necessidade, no prazo contratado. Vamos dizer assim. Serviço é a mesma coisa. Simples assim. Mas por que não é simples? Porque o ser humano tem, com todo o conhecimento que existe hoje, cadeira, você faz curso de experiência do cliente, jornada do cliente, na prática, a experiência do cliente sempre atende o cliente? Não, seria o melhor dos mundos. O NPS daria 100. Não é isso. Certo. Mas está escrito no livro. Você consegue fazer um curso de experiência do cliente. Nem por isso você pega um internet banking ou qualquer coisa que seja, de um banco, com todos os recursos do mundo, e dá algum problema, estou falando do internet banking como um exemplo, aí vai para a central de atendimento, você pega, recentemente eu tive isso, né? 5 minutos ouvindo um robô falando da oferta disso, oferta Passei por isso também. Naquela época que a gente estava em isolamento social, tive problema de ter que ir na agência, inclusive. Pois é, e hoje em dia, eu conheço pelo menos uma central que ainda tem a mesma gravação. Olha, devido à pandemia, nós reduzimos a quantidade. Já desreduziu, né? Pelo contrário. Vou dar um exemplo que ilustra bem isso. Comprei há um tempo atrás, esse é um exemplo que vale não só para a questão, vou chamar de empatia de negócio, de jornada do cliente, mas vale também por questão de algumas coisas de gestão que a gente vai falar no próximo bloco. Comprei um ar-condicionado num grande varejista online, Marketplace. E comprei, porque era bem mais barato que os outros, demorava um pouco mais para entregar, estava calor, mas eu aguentava, levava uns 10 dias para entregar, só que era vendido e entregue pelo empreendedor. O grande varejista diz que se compromete, mas era vendido e entregue. É a situação de mais risco. Não porque ele não vai entregar, mas é sempre melhor você ter porque é a parte mais complicada que é a entrega, né? Ar-condicionado. Passaram, sei lá, 10 dias, nada de ar-condicionado. E aí começa a empatia, né? O que eu quero é um ar-condicionado. Estava calor. Não é segredo para ninguém, né? Era janeiro, sei lá. Queria o ar-condicionado. Cadê o ar-condicionado? Bom, mecanismo de falar, e-mail, 48 horas para responder. Mas, meu Deus do céu, já estava atrasado. Mas a resposta padrão é 48 horas. Aí você tem que começar mandando para o empreendedor, né? Resposta. Não sabemos onde está o ar-condicionado. Aí, manda e-mail para o varejista. Eu queria o ar-condicionado. O varejista me cancela a compra. Eu digo, não quero que cancele a compra, eu quero o ar. Aí, volta e-mail para o empreendedor. São as coisas óbvias que às vezes parecem tão óbvias. Não, a gente não sabe, não tem previsão. Aí eu volto para o varejista. Quero que cancele. Aí ele cancela. Só que eu quero meu dinheiro. Já tinha debitado o cartão. Volta para o empreendedor. Olha que maravilha de experiência do cliente. Resposta do empreendedor. Ok. Se o ar-condicionado chegar, senhor, por favor, não receba. Devolva. Não, e isso sem contar o custo que está envolvido nessa movimentação toda, né? Aí tem que prevenir o porteiro, não sei o que tal. E eu só vou estornar do cartão quando ele voltar para o centro de distribuição.
prazo, não sei. Manda e-mail para o varejista dizendo que não aceita, ele cancela, instala o cartão, etc, etc, etc. Empatia. Do empreendedor. Ele gostaria, se ele tivesse... Não é tão difícil assim, mas aí a gente vai chegar na natureza humana. Aquela história do dinheiro, etc., a percepção que você tem, pessoas. Se ele estivesse comprando ar, ele, fazendo uma brincadeira, ele gostaria de ser debitado no cartão e depois, se não chegasse o ar, ele confessando que não sabe onde está, a resposta fosse, eu vou debitar quando voltar. Não. Não. Por que ele faz? Porque ele está olhando. Ele sabe disso, mas ele parou para estruturar a resposta dele? Não. Ele não é isso. Ele está vendo a continha dele lá. O dinheiro entrou, mas eu não sei cadê o ar. Quando ele voltar, então eu vou ter certeza, eu vou mandar estornar. Ok, é um negócio menor, não vou esperar que ele tenha gastado dinheiro, ou tenha uma equipe de Customer Experience, okay, mas o varejista grande tem. E se ele sabe que ele está... E hoje em dia está muito comum o marketplace, ele tem que treinar o cara do marketplace, inclusive nas respostas que ele vai dar. Até porque, para o cliente, se ele está terceirizando, não interessa, ele está vendo a empresa ali, a marca, né? Exatamente. Sem dúvida. E olha só, o que eu comprei o ar-condicionado, o que eu quero? O ar-condicionado. E se eu já paguei... E esse varejista tem loja de esquina. Se o processo deles fosse um pouco diferente, tem uma a 400 metros da minha casa. Você manda uma ordem para a loja e vem um cara com um carrinho entregar. Entendi. E tem um ponto, Alberto, eu fiz, só um ponto aqui que me veio na cabeça, eu fiz um treinamento recentemente de User Experience, de experiência do cliente, né? E eu lembro que tinha um executivo, né, e o próprio professor também falou assim, olha, a questão é que o pessoal quando vai botar assim, o Customer Centricity, ou o cliente como centro da decisão, tira-se o C de cliente e coloca o C de custo. Pois é. Tem isso, mas tem mais uma coisa que eu já percebi. É o seguinte, as pessoas, se elas fazem um exercício frequente, se colocar no lugar das outras, eles não acham que o seu padrão é o que vale. Porque, às vezes, eu falei o negócio da limpeza, ainda há pouco, eu valorizo limpeza, mas tem pessoas que não valorizam tanto. Sim, aí é o valor para você. Como é que eu, se tiver que projetar alguma coisa para um cliente, se eu já não dou valor para a limpeza, eu vou projetar uma jornada do cliente com aquele parâmetro. Percebeu? Sem dúvida. Então, quando você projeta, tem essa questão do custo, ela é um elemento destruidor da jornada do cliente, por incrível que pareça. O ideal seria você partir, isso não vai existir, né? Estou falando condição ideal, do tolerância com custo máximo, porque com o custo máximo você vai ter a entrega máxima. Mas nem assim você pode não ter a entrega máxima, mesmo que você tivesse todo o dinheiro do mundo para gastar, se você não souber ou não prestar atenção, ou faz pesquisa do que o outro lado quer. Perfeito. Então você tem que se autoconhecer para fazer o seguinte, bom, eu não dou valor para a limpeza, mas estou agora numa posição de gerente de um hotel de luxo, 6 estrelas. Os banheiros têm que estar limpos. O hotel 6 estrelas, o banheiro vai estar limpo. Impecável. Como é que eu vou dar valor a isso se eu não dou? Entendi. Entendeu? Empatia. Eu tenho que estar o tempo todo ligado para o que o outro precisa. E eu estou ali para responder a necessidade do outro. Na linha do exemplo também. Boa experiência. Tem uma máquina de Nespresso, quebrou. Essa é sensacional. Você já me ouviu contar isso, né? Sensacional essa. Eu sempre me perguntei por que quem projetou aquele serviço projetou daquele jeito. Agendei, não me custou nada, porque, nem estou defendendo que seja de graça, mas é mais um valor para o cliente. Eu pagaria. Apareceu uma moça durante a pandemia. Viu toda, álcool, todos os cuidados possíveis. Todos. E extremamente bem treinada, extremamente educada para consertar uma cafeteira de R$400. Nem R$400 aquela cafeteira custa. E foi uma curiosidade. Quando eu liguei o chamado, expliquei o que era, e a moça que me atendeu, muito educada, não foi robô,
Abri a câmera do celular para mostrar de onde estava pingando o café. Olha que coisa interessante. Ela não quis só a minha descrição. Eu abri a câmera e mostrei, olha o café pingando aqui, estava vazando café. Então ela já direcionou para a moça trazer a peça adequada. Bom, a moça desmontou muito rapidamente a cafeteira. A peça que ela trouxe estava numa coisa. A que ela tirou, ela não deixou de lado, nada disso. Ela já tinha um saquinho, alguma coisa para guardar a peça que ela estava trocando. Trocou. Numa hora lá que ia fazer um barulho para trincar, ela chegou para mim e disse, olha, vai fazer um barulho, não estou quebrando nada não, é assim mesmo. Fez o barulho, eu já sabia. No final, limpou tudo, porque é café, limpou. Ela trouxe uns paninhos para limpar. E ainda me presenteou com, nem precisava também, com um sleeve, né? Eu sou observador. Poxa, essa moça está com um macacão. Era DHL. Eu nem sabia que a DHL, que é entrega, Tinha serviço de manutenção. Sim. Então, alguns exemplos aqui. De cuidado com o cliente, mas de percepção do que o cliente pode valorizar. Claro que você vai fazer a manutenção de graça, vai valorizar, mas não precisava ser isso de graça. Pagaria um preço justo. Uma pessoa nem é da equipe dela, mas é muito bem treinada. E olha a questão da empatia. Eu dou valor à limpeza. Ela poderia ter feito, ela limpou a máquina com o paninho também. Ela não limpou só em volta, ela forrou antes. Porque normalmente a máquina de café vai ficar na cozinha, na bancada, vai sujar, né? Sim, acaba sujando. Pois é. Esse é um exemplo que eu chamo de empatia empresarial. Ou seja, é a capacidade de você entender o que o outro precisa. Não é fácil. Provavelmente você vai ter que contratar ou ter um processo de Customer Experience com pessoas diversas, com um grupo focal que chama, para você capturar isso. Porque todo mundo é diferente, então um pode dar valor, outro pode não dar valor. Infelizmente, aí não dá tempo, tem outra série de exemplos de empresas até maiores, e eu tenho uma para consultar um notebook que é de R$4.000, que foi o contrário. Mais dois para a gente fechar. Adaptabilidade. Então, falei de autoconhecimento, falei de empatia. Por que a adaptabilidade é importante? A adaptabilidade que eu chamo é a tua disposição para mudar. Não é a tua capacidade de mudar, não. Porque se já tiver disposição, já está bom. E naturalmente, mudar dói. Vamos ser sinceros. Né? Quando você consegue, o que é pior. É verdade, é verdade. Porque às vezes você se... Mas a consciência de que precisa mudar já te move. O desafio começa na consciência. Sim, a força motriz, né? Vai botar assim para vamos nessa linha. E ela complementa o autoconhecer e a empatia. Porque se você se conhece, e como eu falei, você precisa do outro para se conhecer, você identifica que você precisa mudar. Comportamento ou conhecimento, tanto faz, é eu. E ela te dá a motivação. Se você vai conseguir, provavelmente você vai precisar dos outros, muitos dos outros também para mudar, mas ter a consciência que precisa mudar já é um passo enorme, ou seja, identificar aquilo que precisa mudar. E não tem muito jeito, você vai ter que ficar o tempo todo com atenção para isso, porque essa coisa de mudar, ela vai de encontro ao comodismo, à acomodação. E a gente tende a ser mais acomodado, mas não dá para ser. Sobretudo nesse lado humano, né? Porque as pessoas do outro lado mudam, você tem que mudar junto. E o último, para fechar, é a capacidade de aprender. Essas 4 coisas, elas se interligam, porque você descobre que precisa aprender pelo autoconhecimento. O autoconhecimento não é só para o soft, é para o hard também. Então, eu preciso aprender sobre a experiência do cliente. Eu preciso aprender. Preciso aprender como lidar melhor com as emoções. A empatia, porque eu não faço isso sozinho. Então, eu preciso criar os relacionamentos, porque os relacionamentos vão me ajudar a me conhecer, a melhorar, a mudar e a aprender. Sensacional. Você está falando, eu estou refletindo, eu vejo muito assim, Alberto, só para a gente poder encerrar esse bloco. Por exemplo, eu tento me autoconhecer no sentido de, poxa, isso aqui eu sei fazer bem,
isso aqui eu não sei fazer bem, eu preciso melhorar. Então, sempre que eu estou trabalhando com equipe, eu tento ver os talentos que a equipe tem, principalmente naquilo que eu não sei fazer bem, para poder potencializar o todo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A Nicole, que trabalha comigo, ela é excelente para olhar um conteúdo e pegar erro de vírgula. Eu não sou bom fazendo isso. Passa batido, dito rápido, sou meio acelerado. Então, é uma forma de você compensar aquilo que você tem que melhorar. E que aí entra a questão do time, de você entender os talentos para botar todo mundo na mesma página. O que o empreendedor precisa saber é que muitas vezes ele vai ter as pessoas que trabalham com ele complementando aquilo que ele, pontos de melhoria que ele poderia fazer melhor para poder chegar junto no resultado. Aí entra o senso de pessoas, né? Entendendo que você está ali com cada um com crenças, culturas, valores diferentes, você tem uma capacidade de lidar com a diversidade, aquela coisa toda que o mundo moderno hoje, né, é um fator crítico de sucesso. Sim. Né? Então, essa questão de pessoas, né, realmente ela tem um peso, porque se você vai entrar em ferramenta técnica, né, eu queria fazer uma ressalva aqui para o pessoal que está assistindo. Existem hoje modelos no mundo que tem ali frameworks, né, que são práticas, processos, ferramenta e técnica. Agora, os modelos mais consagrados hoje no mundo, eles, antes de ter o modelo e a ferramenta, eles têm princípios. E o princípio é exatamente para direcionar o quê? O comportamento das pessoas. Sim. Você usa as abordagens de projetos, aquela coisa toda que você conhece bem, e tem princípio. Porra, você quer uma coisa mais importante do que mostrar o princípio para direcionar o comportamento das pessoas, né? Isso mesmo. Então tá isso, gente. Então, encerramos aqui o nosso segundo bloco e já a gente volta para ir para a parte final. Um abraço.